no capítulo 6, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Glórias a Deus, aleluia. Enquanto você procura, eu vou estar aqui orando. Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Pai amado, papai querido, Pai, neste momento, Pai, eu me coloco, Pai, mais uma vez aqui no teu altar, porque a minha vida já está nas mãos do Senhor. O Senhor sabe, conhece, Pai, o quanto eu sou dependente do Senhor. Por isso, neste momento, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, venha me usar, que eu venha ser boca do Senhor aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, porque de mim mesma, Pai, eu não sei nada. Mas que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha falar em meu coração, venha usar-me como bênção, como canal de bênção nas tuas mãos, ó Pai. E que o Senhor possa falar à tua igreja, falar com cada um de nós, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E desde já eu repreendo todo impedimento, toda distração, tudo que tentar impedir da tua palavra chegar aos nossos corações. Pai, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Está escrito aqui: Daniel na cova dos leões. Todos eles, muitas vezes as pessoas sabem, né, a história de Daniel. É aquilo que eu sempre falo: o Senhor é um Deus que Ele renova a cada dia a palavra dEle. Amém? Está procurando ali? Glória a Deus. E eu creio que cada vez que a gente quer falar do Senhor, Ele renova. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não o achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um édito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Nós conhecemos bem a história de Daniel. Daniel, ele era um jovem que ele foi levado, né, prisioneiro para a Babilônia. E ali, o corpo dele estava ali cativo, mas a alma dele, o espírito dele estava livre para adorar o Deus que ele servia, que ele conhecia. Daniel, ele era muito jovem quando ele foi levado ali para a Babilônia, mas ele manteve ali aquilo que ele aprendeu, aquilo que foi guardado no coração dele, né? É como a gente vê aqui, que foi orado aqui pelo Bernardo, que é o aniversário dele, ensinou o pastor falando para Deus estar ali com ele, para ele crescer ali no conhecimento. Quando uma criança, ela aprende, ela é abençoada, que ela cresce, aquilo fica guardado no coração da criança. E Daniel, com ele não foi diferente. Aquilo que ele aprendeu, ele guardou no coração. Mesmo ele estando num país
em meio a tanto pecado, em meio a tanta coisa, ele não se contaminou em momento algum. E é muito interessante que a palavra de Deus fala que o rei ele escolheu ali vários homens para estar ali juntamente com ele. Mas tinham 3 ali, Daniel era um deles, que sobressaiu mais. Por quê? Porque a palavra de Deus fala porque ele tinha um espírito de excelência, porque o Espírito Santo estava na vida de Daniel. Nós aprendemos, amada igreja, que é muito interessante, quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, o que nós vamos fazer ali é abençoado. Tudo que você for fazer, você vai sobressair para resolver as coisas, para construir as coisas. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito de excelência que vai estar nos instruindo. E com Daniel foi isso. Ele foi ali entre todos eles, ele foi o que foi mais sábio, que tinha mais inteligência. Foi um homem que o rei pôde ver nele uma diferença. Mas só que o rei não entendia que essa diferença que estava nele era o Espírito de Deus. E Daniel é interessante que por ele sobressair ali mais do que os outros príncipes, os que estavam ali juntamente com ele se invejaram dele. Se invejaram porque viu que o rei ia separar ele para colocar ele ali com um cargo ainda mais alto. E eles invejaram dele e procurou achar algum defeito em Daniel para que ele fosse ali para levar para o rei, para falar, não, nós somos melhores do que ele, então ele tem esse defeito. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, eles não encontraram nada em Daniel, eles não encontraram imperfeição em Daniel. Daniel é perfeito, nós somos perfeitos, sem pecados, não. Mas aquilo, motivo para o diabo condenar, ele não teve na vida de Daniel. E Daniel, ali eles olharam, viram se Daniel tinha algum vício, viram se Daniel falava mal do rei, viram se Daniel fazia alguma coisa. O que nós vimos com isso, amada igreja? Nós somos vigiados o tempo todo. O tempo todo nós somos protegidos por Deus e guardados por Deus, mas vigiados pelo nosso inimigo, pelo inimigo da nossa alma. Porque ele está sempre vigiando aqueles que são ungidos e escolhidos de Deus, para ver se acha algo, para ver se acha uma brecha para entrar na nossa vida. E Daniel ali era um homem que estava ali, um jovem que estava ali perante Deus, sempre ali em oração, sempre buscando ao Senhor, e eles não viram nada nele, como muitas vezes, muitas pessoas, o inimigo hoje, o nosso inimigo muitas vezes, não é ali uma pessoa, não é ali como os príncipes que estavam perseguindo Daniel, mas é o inimigo da nossa alma, é aquele que fica ali o tempo inteiro procurando algo em mim e em você, para chegar perante Deus e condená-los, para chegar perante Deus e dizer, não, ela não pode receber essa bênção, ele não pode receber essa bênção, porque ele está ali em pecado. Mas o Senhor, para a honra e glória do Senhor, nós hoje, o que nós vivemos, nós temos um advogado, nós temos Jesus Cristo que está ao nosso favor, porque quando nós arrependemos, quando nós caminhamos ali, que nós não somos perfeitos, que nós arrependemos dos nossos pecados, nós temos um advogado para nos defender, que é o Senhor Jesus. E Daniel, como eles não acharam nenhum defeito em Daniel, eles viram que Daniel, ele tinha o costume de 3 vezes ao dia ajoelhar no quarto dele e adorar o Senhor. Só que ali as janelas ficavam abertas e aqueles homens, aqueles príncipes viam ali Daniel ali o tempo inteiro, ali todos os dias, Daniel, 3 vezes ao dia, Daniel orando ao Senhor, clamando ao Senhor ali e adorando ao Senhor. E eles pegaram e disseram, nós não achamos nenhum defeito em Daniel, nós podemos procurar algo que toca na fé de Daniel, que toca ali no Deus onde Daniel serve. Aleluia.
glória a Deus. Muitas vezes o inimigo, ele não acha nenhuma brecha, ele não acha nada para nos acusar, mas muitas vezes ele procura tocar naquilo que vai nos atingir. Muitas vezes ele procura tocar no filho, tocar no esposo, tocar numa esposa. Para quê? Para que nós venhamos ser ali atingidos, para que nós venhamos perder a fé, perder a confiança no Senhor. Mas quando nós cremos no Senhor, nós temos como exemplo Daniel, que mesmo eles tentando tocar ali, aonde na fé de Daniel, no espiritual de Daniel, ele permaneceu ali na presença do Senhor Jesus. Ele não negou o Senhor, como nós, amada igreja. Ainda que o inimigo tente tocar naquilo que mais te atinge, mas não deixe de adorar o Senhor, não deixe de confiar no Senhor e de crer que o Senhor está conosco. E Daniel, quando eles chegaram perante o rei e falaram com o rei: vamos separar 30 dias para que ninguém faça petição, faça oração nenhuma para nenhum Deus e para nenhum homem, mas que adore somente o rei, porque eles viram que Daniel tinha um Deus que ele adorava todos os dias ali. E naquele momento, amada igreja, o rei, sem saber de nada, porque esse rei, quando você tiver um tempo, eu sempre falo a palavra, a gente resume, não dá para falar detalhes por detalhes, mas é uma história muito linda, que nós aprendemos muito com o Daniel. Quando você estiver um tempinho na sua casa, você lê, porque o Senhor vai falar com você aqui, começar a falar com você e falar mais ainda na sua casa, através da palavra dele. E aqueles homens chegaram perante o rei e falou: nós vamos faça esse decreto que durante 30 dias ninguém pode adorar nenhum Deus, somente ao Senhor. E o rei, inocente, sem saber de nada, porque ele gostava, ele amava Daniel. O rei via algo diferente na vida de Daniel. Ele sentia isso, como muitas pessoas, quando nós estamos na presença de Deus, que nós temos o Espírito Santo, as pessoas veem algo diferente em você. Muitas vezes elas não entendem, muitas vezes elas não compreendem, mas elas sentem algo diferente. Sente o prazer de estar do seu lado, sente o prazer de ouvir você falar, de ouvir o teu conselho, de caminhar com você, de estar próximo de você. Mas não é você o que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E aquele rei, ele amava Daniel, mas ele caiu naquela cilada daqueles príncipes invejosos que tentaram ali derrubar Daniel. E ele aceitou esse decreto. Eles foram ali, né, dizendo: que aí o Senhor vai ser adorado durante 30 dias, esses 30 dias, petição vai ser feita só para o Senhor. E qual homem que não tem Deus não vai querer aceitar a ser engrandecido e ser glorificado aqui nessa terra, né? Então o rei aceitou, e ali naquele momento eles pegaram, o rei selou aquele decreto com o anel dele. Ali é o que? Ele não podia voltar mais atrás na palavra do que ele fez. E Daniel, ele continuou adorando ao Senhor. Ele continuou fazendo as mesmas coisas, ajoelhar ali perante o Senhor, orar ao Senhor, adorar ao Senhor. E aqueles homens, aqueles inimigos de Daniel, que estavam ali, naquele momento ali, vigiando Daniel para acusá-lo, chegou perante o rei e falou para o rei: não foi decretado, rei, que ninguém fizesse nenhuma petição a não ser o Senhor? O rei disse sim, mas Daniel está ali, de joelho. Daniel está ali orando, ali fazendo petição, continua, ele não observa a tua lei. Mas o rei, naquele momento, ele não podia defender Daniel, porque a palavra dele já tinha sido falada. E ali, todos sabem a história, Daniel, ele foi jogado ali na cova daqueles leões. Ali, depois que o rei falou, mas o rei tem uma passagem que o rei fala: Daniel, eu creio que o Deus que você serve, ele pode te salvar. Porque o rei via em Daniel ali que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, era um Deus de milagres. Então até mesmo o rei esperava ver esse milagre na vida de Daniel. Quando
do meio dos leões. E é interessante, amada igreja, que Daniel, mesmo ele sabendo que a vida dele estava em risco, mesmo ele sabendo que ele ia ser jogado ali no meio daqueles leões ali, ele confiou no Senhor, ele permaneceu ali, ele não chegou e não falou, não, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, porque eu vou ser morto. Quantas vezes que nós somos perseguidos e muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque, Deus não está me ouvindo. Quantas pessoas que muitas vezes falam, quanto mais eu estou orando, mais coisas estão acontecendo de ruim na minha vida, mais luta eu estou tendo, mais dificuldade eu não vou orar mais. Aí eu vou no monte, a luta bem grande, eu vou interceder por alguém, a peleja, o inimigo se levanta contra a minha vida. Quantas pessoas têm feito isso? Mas o Senhor, ali Daniel, ele não deixou. E o que o Senhor quer nos falar nessa noite? Nós não temos que deixar de fazer nada que é de Deus por causa do inimigo. Nós não temos que temer o inimigo, porque a palavra de Deus fala, você não teme aquele que tem o poder de matar o teu corpo. O nosso temor tem que ser daquele que dá conta da nossa alma, que tem o poder de levar a nossa alma ali tanto para o inferno como para o céu. Porque se nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos estar com Ele na eternidade. Mas se nós estivermos distante do Senhor Jesus, nós vamos passar a eternidade com o inimigo, com Satanás, a eternidade inteira. É escolha nossa. E Daniel, ele escolheu ser fiel ao Deus dele, porque ele conhecia o poder que tinha o Deus dele. Ele escolheu ser fiel, não se contaminar em nada. Ele escolheu a nada, não deixar nada parar pé dele. É o que nós temos que fazer, amada igreja. Nós temos que ter essa escolha. Nós temos que a cada dia falar, eu não aceito que nada nem ninguém vai me impedir de servir o meu Deus, de fazer a vontade do Senhor, porque eu escolhi passar uma eternidade do lado do meu Deus, porque isso daqui, esse momento é passageiro. Nós estamos aqui com um tempo determinado por Deus, que nem eu nem você não sabemos qual é o nosso tempo. Mas nós temos o que está nos esperando, é uma eternidade com Ele que não tem volta, não tem mais escolha, porque desde o momento em que você for, que o Senhor te chamar, ou a trombeta tocar e Jesus voltar, não vai dar mais tempo de escolher, não vai dar mais tempo de falar, Senhor, eu queria, mas eu não tinha força, Senhor, eu não ouvi, não. O Senhor é aquele que nos dá força. Quando nós damos um passo, Ele nos carrega, nos pega no colo. Quando nós damos um passo que nós não damos com força, Ele nos pega no colo. Aleluia, glória a Deus. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que nós temos que ter essa confiança, como Daniel teve essa confiança. Aleluia, glória a Deus. E chegou o dia ele tão esperado por aqueles príncipes, o dia da derrota de Daniel, o dia em que eles iam ver um show tão grande, os leões estraçalhando Daniel, aquele homem que era tão ali, visto ali, glorificado ali pelo rei, um homem que era admirado pelo rei, ali aquele momento, aqueles príncipes disseram, nós vamos ver agora ele sendo estraçalhado por aqueles leões, nós vamos ver a
Da mesma forma que nós honramos o nosso Deus, Ele vai nos honrar. Da mesma forma que nós honramos o Senhor aonde nós estivermos, lá fora, no mundo lá fora, no meio das pessoas, o Senhor não vai nos tirar do meio das pessoas. Por quê? Porque Deus não tirou Daniel do meio do povo, para que o povo visse ali a diferença, para que o povo visse ali a fé de Daniel, e através da fé deles eles fossem transformados. Muitas vezes nós estamos num trabalho, muitas vezes nós estamos na rua, no meio de família, no meio de pessoas incrédulas, e muitas vezes a pessoa julga e fala: fulano é evangélico, está no meio de festa, está no meio de pessoas incrédulas. É eles que precisam. Sabe por quê? Porque o rei de Babilônia, ele não conhecia Deus, ele conheceu através de Daniel, através da fé de Daniel. Ele era um homem que era pecador também, era um homem que vivia ali naquela cidade, naquele lugar onde havia o pecado, mas através da vida de Daniel eu creio que ele foi alcançado, porque ele reconheceu o Deus de Daniel. E no momento em que Daniel estava naquela cova ali, no meio daqueles leões ali, aqueles leões não fizeram nada com Daniel. Daniel andava ali no meio deles, porque o Senhor fechou a boca do leão. O Senhor fechou a boca do leão, não deixou que o leão tocasse no servo dele. O Senhor tem fechado a boca de Satanás para não tocar na minha e nem na tua vida e nem na nossa família. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, amada igreja, o rei preocupado, o rei não dormiu, porque, como falei, através de Daniel, aquele rei reconheceu o poder que tinha o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Ele não dormiu, ele passou a noite inteira ali, aquilo dali incomodava ele, ele ficava preocupado: o que está acontecendo com Daniel? Daniel, um jovem tão bom, um jovem tão dedicado, tão inteligente, tão sábio, por que aconteceu isso com ele? Ele ficou preocupado a noite inteira. Quando chegou ali perante a cova no amanhecer, ele gritou: Daniel, aleluia, glória a Deus. Daniel estava ali para a honra e glória do Senhor. Daniel, viva o Senhor, meu Deus, que os leões não me tocaram, que eu estou aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Naquele momento o rei se alegrou, o rei teve a certeza do Deus que Daniel servia. Naquele momento que Daniel foi tirado daquela cova, daqueles leões ali, ele não tinha um arranhão, ele não tinha nada, ele não tinha nenhum machucado. Daniel estava ali renovado, restaurado, sendo honrado, aleluia, por Deus. E aqueles ali inimigos de Daniel, aqueles invejosos que estavam ali querendo jogar Daniel, querendo ver a derrota de Daniel, o rei mandou chamar aqueles homens e toda a tua família. Não foi somente eles, mas foi toda a família deles. Foram jogados ali naquela cova, no meio daqueles mesmos leões que Daniel passou a noite inteira andando para lá e para cá, e os leões não tocaram nele. Mas quando aquelas famílias foram jogadas ali dentro, a palavra de Deus diz que não passou muito tempo, aqueles leões traçalharam a cada um deles, aqueles leões mataram
dependendo das nossas atitudes, do nosso querer, porque a palavra de Deus diz: a fé vem no ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu creio, amada igreja, que a palavra não é palavra de pastor, não é palavra de missionário, de bispo, de apóstolo, que vai mudar a vida de ninguém. Não é o falar lindo, não é o falar bonito, aleluia, glória a Deus, mas é a unção do Senhor, é a palavra do Senhor que transforma, que toca e que nos dá força, aleluia, porque nós somos como Daniel, aleluia. Se nós buscarmos essa fé, nós vamos passar, ainda que o leão tente ali tragar a tua vida, tragar a tua família, mas o Senhor é aquele que tem o poder de fechar a boca do leão. O Senhor é aquele que tem o poder, aleluia, glória a Deus. Ele derrota o inimigo, aqueles que levantam para fazer o mal contra aqueles que são servos do Senhor, o mal volta para eles mesmos. Aqueles que desejam o mal, aqueles que querem o mal, o inimigo da nossa alma, quando nós permanecemos ali firme, quando ele vem com o ataque e nós vencemos, o mal fica sobre ele, porque ele já sabe o final dele. Ele sabe que ele já é um derrotado no nome do Senhor Jesus. Então ele tenta se apresentar como leão, ele tenta apresentar com fúria como leão, mas nós sabemos que o leão é o leão Jesus, o leão da tribo de Judá. Aleluia. E Satanás, o inimigo, perante esse leão, ele é um gatinho. Ele é um gatinho para aqueles que têm fé no Senhor, para aqueles que confiam e sabem que o Senhor Deus está acima de todas as coisas. Ele tem o controle sobre tudo da minha e na sua vida. E é essa a história de Daniel. É com ele que nós aprendemos a cada dia, com a palavra do Senhor que nós aprendemos. Quando a palavra de Deus fala que a fé vem no ouvir, cada vez que nós ouvimos uma palavra, que nós colocamos no nosso coração, a nossa fé é aumentada, amada igreja. A nossa fé é aumentada todo dia. Por isso que nós devemos estar lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que nós venhamos ser fortalecidos e sermos renovados no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. No nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora, você que pode colocar